Paz e bem, queridos? Obrigada. Vocês estão bem? Tudo certo? Eu queria convidá-los para que acessem comigo o texto que vai nortear nossa conversa nessa noite. Estamos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 7. 8. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Olha o que a palavra do Eterno nos diz. Esqueci a Bíblia. O pastor esqueceu a Bíblia, gente. Espera que tem que parar. 1 de Reis, 17, a partir do verso 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: e por favor, me traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou aqui colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que nós a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse a essa viúva: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Amém. Amém. Que texto impressionante, né? Queridos, fato é que uma tentação nos acompanha desde o Éden. A tentação de nós nos emanciparmos de Deus, de nós nos independermos de Deus. Existe dentro do coração humano o desejo de ser capaz de sustentar a sua própria vida sem que de ninguém dependa, inclusive de Deus. Existe dentro do coração humano o desejo de ser capaz de sustentar a sua própria existência, sem que de ninguém dependa, sem que de nada dependa. É ou não é? Será que eu estou muito enganada? E sobre a força dessa lógica, nós empenhamos a nossa vida no ajuntamento da maior quantidade possível, ou da quantidade que a gente julga necessária, de coisas, para que a gente descanse nessa grande ilusão de que nós temos tudo o que precisamos para viver. Presta atenção. Sob a força dessa lógica, esse desejo de não depender de nada e ninguém, de ser capaz de sustentar a sua própria vida sozinho e sozinha, nós nos empenhamos, investimos a nossa energia na tentativa de ajuntar tudo aquilo que a gente acha que é necessário
para garantir a nossa vida, para garantir a nossa existência. Somos encorajados, inclusive, a reter tudo quanto for possível. Isso aconteceu na pandemia. Acontece assim, em vários exemplos do nosso dia a dia, mas isso aconteceu na pandemia. Vocês se lembram que, quando houve a notícia de que os alimentos estariam escassos, as pessoas que tinham condições fizeram o quê? Foram aos mercados e compraram tudo o que lhes era possível para que pudessem armazenar essa quantidade de alimento e outras coisas mais, na intenção de garantir a sua própria vida, de sustentar a sua própria existência. Mas não aconteceu só na pandemia, aconteceu também com o povo de Israel. Vocês se lembram que durante os 40 anos de peregrinação no deserto, Deus os alimenta com maná que cai do céu. E a instrução que Deus dá é clara: peguem o suficiente para o dia. Não se preocupem com o amanhã, peguem o suficiente para o dia. O que o povo fazia? Abria as mãos, as bolsas, tudo o que fosse possível para reter, na tentativa de independer de Deus, na tentativa de ser capaz de sustentar a sua própria existência, não só hoje, amanhã e depois, mês que vem, ano que vem, enfim. Eu tenho a impressão que nós somos como crianças num aniversário infantil. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de participar de um bexigão. Quem nunca? Bom, para quem não conhece, bexigão, as pessoas penduram em algum lugar alto, uma bexiga bem grande, cheia de doces. Gira isso, as crianças ficam em volta, e o objetivo é reter tudo quanto for possível. Você não está preocupado se vai ser distribuído de forma igual, enfim. Quando você consegue um monte, você fica feliz. Quando você não consegue nada, você fala: ai, que brincadeira injusta, né? Eu tenho a impressão de que nós vivemos como se fôssemos crianças, assim, tentando reter tudo quanto for possível. É como se a vida fosse um grande bexigão e a gente estivesse tentando recolher tudo aquilo que a gente acha que é necessário para viabilizar a nossa própria existência. Só que em um mundo onde a lógica é reter tudo quanto for possível, a lógica divina nos convida ao abrir das mãos. Eu vou repetir. Em um mundo onde a lógica é reter tudo quanto for possível, a lógica divina nos convida ao abrir das mãos. Inclusive, se eu tivesse que resumir essa nossa conversa em uma frase, seria: as mãos dos que seguem a Jesus permanecem sempre abertas. As mãos dos que seguem a Jesus permanecem sempre abertas. E permanecer de mãos abertas implica pelo menos em duas certezas. Para a gente se manter com as mãos abertas, a gente precisa primeiro ter a certeza de que o Eterno enche as nossas mãos. O Eterno enche as nossas mãos. Só é capaz de abrir as mãos aquele que confia que nada faltará se assim o fizer. Só é capaz de abrir as mãos aquele que confia que nada há de faltar se esse movimento fizer. A vida passa, queridos, e a gente perde de vista uma verdade que precisa nortear a existência de todo aquele e de toda aquela que se coloca no caminho de Jesus Cristo de Nazaré. A verdade de que Deus é quem enche as nossas mãos. A gente acabou de ler esse texto impressionante. E o capítulo 17 do primeiro livro de Reis começa com Elias anunciando uma grande seca que viria sobre a terra. Por um longo período, não era uma seca breve, era uma seca que iria durar um longo período. E Deus vai orientando de forma brilhante, impressionante, vai orientando o profeta sobre os lugares para onde ele deveria ir, onde ele deveria se abrigar. Inclusive, um pouquinho antes desse texto que nós lemos,
a Bíblia vai narrar que os corvos ou corvos? Enfim, esse animal aí trazia pão e carne para Elias toda manhã e toda tarde. Gente, animais traziam pão e carne para Elias toda manhã e toda tarde, para que ele se alimentasse. E não bastando isso, vem então a ordem do Senhor a Elias: vá a Sarepta de Sidom, porque eu ordenei a uma viúva que lhe dê pão. Primeira coisa que me passa à mente: poxa vida, Deus, se o Senhor faz animais levarem pão e carne para o profeta, por que mexer com uma viúva? Você deveria mandar Elias levar pão para a viúva, e não o contrário. Mas Deus diz: eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E aí tem algo que me chama a atenção aqui. Você já se deu conta de que as experiências mais profundas do cuidado de Deus acontecem nos momentos de maior vulnerabilidade? Os textos bíblicos que nos inspiram, quase sempre, em sua grande maioria, são textos que narram momentos de grande vulnerabilidade. Momentos em que os filhos ou filhas de Deus dependiam completamente da provisão divina. E, ao mesmo tempo, olha que curioso, você já se deu conta de que nós empenhamos todos os nossos esforços para que a gente não viva momentos de vulnerabilidade? Tem, às vezes, algumas pessoas que brincam, né? Não peça paciência para Deus, que Deus vai te dar algumas situações para que você desenvolva a paciência. Por que é que queremos ter experiências de cuidado com Deus, mas não queremos nos vulnerabilizar na presença de Deus? Nós nos tornamos tão profissionais na construção de casas que nós nos esquecemos o que o salmista nos diz: em vão trabalham aqueles que constroem as casas, se não for o Senhor a edificá-las. Nós nos tornamos tão experientes na engenharia da segurança da cidade que a gente se esquece do que o salmista faz questão de trazer à nossa memória. Em vão vigia a sentinela, se não for o Senhor a guardar a cidade. As coisas acontecem na nossa vida, o alimento vem à nossa mesa, nós conseguimos desempenhar as nossas profissões e achamos que isso acontece porque nós somos bons ou porque, enfim, nós somos mais capazes do que os outros. Mas a palavra de Deus nos diz: em vão trabalham aqueles que constroem a casa, se não for o Eterno a edificá-la. E em vão vigia a sentinela, se não for o Senhor a guardar a cidade. Nós construímos um estilo de vida que nos coloca sempre como protagonistas da história, sabe? Que traz para a gente, inclusive, preocupações surreais, desumanas, que nos mergulha nessa ansiedade de garantir o amanhã. Nós estamos assim tão preocupados em garantir o pão, e aí o pão não precisa ser só comida, o pão pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você julgue necessária para que a sua vida aconteça e aconteça bem. Nós estamos tão preocupados em garantir esse pão de amanhã que a gente desaprende a desfrutar o pão que a gente tem hoje, que nos foi dado hoje. De fato, a luta pela sobrevivência é uma das maiores angústias que a gente sente, que nos atravessa. Nós estamos tão preocupados, tão desesperados, tão cansados, porque nós esquecemos, ou nós deixamos de acreditar que o Eterno, antes mesmo que a palavra nos venha à boca, o Eterno já sabe daquilo que estamos precisando e já está trabalhando para providenciar aquilo que nos é necessário. A gente só se preocupa porque a gente esquece ou porque a gente deixa de confiar
que o Eterno está atento às nossas necessidades e já está trabalhando, providenciando tudo aquilo que nos é necessário. Então eu estou aqui para dizer para vocês hoje, e para dizer para mim mesma, Deus cuida de você. Deus cuida de você. A forte mão do Eterno guarda os teus dias. O amor, a bondade e a misericórdia de Deus estão sempre te acompanhando. O Eterno prometeu ser o seu Deus, ser o nosso Pai, que nos cuida amorosamente e que nos fornece tudo aquilo que a gente precisa para viver, de graça. E como lembra um pastor chamado Paul Tripp, ele diz assim, Deus nunca se esquece e nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu aos que nele confiaram. Deus nunca se esquece e nunca deixa de cumprir o que Ele prometeu àqueles a quem nele confiaram. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus conta uma história que diz o seguinte: certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer com tudo isso que eu produzi? Eu não tenho nem onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar todos os meus celeiros e eu vou construir outros maiores. Porque então eu conseguirei guardar toda a minha safra ali. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Você tem bens armazenados para que viva muitos e muitos anos. Descanse, coma, beba, se alegre. Contudo, Deus lhe disse, louco, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. E o que você entregará? Quem ficará com tudo isso que você preparou, que você armazenou? E então Jesus dá um ensinamento aos seus discípulos e a cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus. Ele diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem. Eles não têm armazéns nem celeiros. Contudo, o Pai do céu, Deus os alimenta. Se Deus os alimenta, quem dirá vocês, que tem muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, e aí eu lhes pergunto, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer qualquer coisa, visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena sequer, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, Jesus dizendo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens, mulheres de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. As pessoas que não me conhecem correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenham medo, do contrário, olha só o desafio. Vendam o que vocês têm e deem esmolas, repartam, compartilhem. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo.
Se engajem no tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto, nenhuma traça destrói. Porque aonde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu podia dizer só isso e falar, ó, Deus abençoe e estou indo embora. A gente escuta esse texto repetidas vezes. A gente acha até bonito. Mas muitas e muitas vezes a gente não está disposto a viver uma vida que dependa completamente de Deus, na prática. Porque depender de Deus a gente depende, querendo ou não. Mas a viver uma vida desprendida, despreocupada, uma vida que não termina em si mesma, uma vida que está sempre preocupada em envolver os outros. As mãos que se abrem, queridos, elas se abrem porque têm a certeza de que o Eterno é que enche as nossas mãos. As mãos se abrem quando eu e você nos comprometemos com o exercício de não nos preocuparmos com coisa alguma. Quando eu e você nos comprometemos com o exercício de lançar sobre o Eterno toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Salmos, Ele será contigo. Não te deixará, não te desamparará. Não tenha medo. O salmista, no seu momento de angústia, diz à sua própria alma: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nós dependemos de Deus e a boa notícia é que Ele não nos desampara. E para que as nossas mãos permaneçam abertas, nós precisamos não somente crer que Deus é quem enche as nossas mãos, mas nós também precisamos crer que as nossas mãos se enchem na medida que elas se esvaziam. Olha que coisa bonita. O Evangelho de fato é loucura para aqueles que não creem em Jesus. As mãos daqueles que seguem a Jesus, permanecendo abertas, se enchem na medida em que elas se esvaziam. Me pega muito aqui nesse texto que nós lemos a fala de Elias para essa mulher viúva. Eu acho ele audacioso, inclusive, porque ele diz assim: vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, você vai pegar o que você tem, o pouco que você tem, e você vai preparar um bolo para mim. E depois, você pensa no que você vai fazer para você e para o seu filho. Além de escolher uma viúva, e uma viúva nesse contexto, gente, é alguém entregue à morte. É alguém em extrema vulnerabilidade. Nós não estamos falando dos moradores de rua aqui que precisam da nossa ajuda para se alimentar. As viúvas viviam num contexto de extrema vulnerabilidade. Uma grande seca atinge o território. Se todo mundo já está passando por apuro, uma viúva não tem chance. Não tem vida viabilizada. O negócio é aceitar a certeza da morte. É justamente o que essa viúva faz. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E então chega esse profeta e pede para essa mulher algo tão improvável, impossível, inconveniente, inclusive. Hoje eu estava falando com os adolescentes na escola dominical e ficamos fazendo exercício. Será que, sendo essa viúva, a gente diria sim? Você só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e um filho pequeno para cuidar. Aparece um cara aí, te encontra enquanto você está pegando graveto. Te pede um pedaço de pão. Será que a gente daria? E será que a gente faria ainda um bolo primeiro para ele, para depois pensar no que a gente faria para o nosso filho? O Evangelho é realmente loucura. Loucura se a gente for pensar de acordo com a sabedoria humana. Mas no momento em que essa mulher abre as mãos e oferece aquilo que ela tem,
as mãos delas são preenchidas pelo próprio Deus. No momento em que ela oferece o pouco que ela tem, ela vive a experiência de ser sustentada, de ser alimentada pelo próprio Deus. Eu me lembro, e agora eu vou contar uma história que possivelmente eu chore, uma história assim, muito especial para mim. E que por muito tempo Deus me disse, você não vai contar para ninguém. E depois, em certo momento, Deus disse, agora você pode contar para as pessoas e testemunhar isso que eu te ensinei. Há um tempo atrás, eu estava vivendo um momento de muita dificuldade. Ingrata a Deus, porque dizia a Ele, como pode o Senhor me deixar desamparada, tendo eu aberto mão de fazer qualquer outra coisa para me dedicar ao teu serviço? E eu estava assim, preocupada com a possibilidade de não conseguir sustentar a minha própria existência e a existência da Bebela. E eu me lembro desse dia, que eu não sabia o que eu ia fazer no dia seguinte, com as responsabilidades que eu tinha. Eu tinha que ir para Campinas para ministrar a ceia num culto. Eu não ia receber nenhuma ajuda e eu tinha o dinheiro contado para ir, voltar, comer alguma coisa, porque eu não tinha comido nada o dia inteiro. E eu me lembro de ir o caminho todo, chorando e falando com Deus, porque o Senhor está me deixando desamparada. Por que o Senhor está me deixando desamparada? Porque o Senhor promete cuidado e eu não tenho sentido o teu cuidado e o teu amparo. E antes de sair, os meus pais têm o costume de, em datas festivas, presentear os filhos. Cresce e continua a criança do pai e da mãe. E eles tinham me dado um presente, e nesse presente tinha uma nota de R$50. E eu lembro que eu pensei, vai ser o suficiente para eu pagar o combustível, o pedágio e comer alguma coisa. E quando terminou o culto, eu coloquei o nome de um local no Waze, para eu poder pegar uma esfirra, e fui no caminho orando e falando com Deus. E a oração faz isso com a gente, eu não sei se vocês percebem, a gente começa de um jeito e termina de outro. Pelo menos comigo é assim, eu começo me queixando, no final eu estou respondendo as minhas próprias queixas. E quando eu estava indo para esse local que não existia, eu tenho convicção de que Deus me levou ali, no centro de Campinas, o local simplesmente não existia. Deus fez brilhar a luz, uma rua escura, Deus fez brilhar a luz sobre uma mulher. Ela estava recolhendo recicláveis, era 11h30 da noite. Ela estava recolhendo recicláveis. Eu brequei o carro, parei o carro no meio da rua, abri o vidro e falei, vem aqui, por favor. Eu estava chorando. E comecei a dizer assim para ela. Eu sei que tem momentos que parece que Deus não está ouvindo o que você está dizendo. Eu sei que você está agora se perguntando, onde está o seu cuidado, Deus? Mas eu estou aqui, porque Deus me mandou vir te dizer que Ele está cuidando de você. Então eu peguei os R$50, dei para ela e disse, você vai para casa, você vai comprar a comida que você precisava comprar para os seus filhos e você vai descansar, porque Deus está dizendo, sou eu que cuido de você. O tanto que essa mulher chorou não está escrito. E no momento em que eu fiz isso, a minha alma foi curada. No momento em que eu abri as minhas mãos, Deus encheu as minhas mãos. Não apareceram notas de dinheiro na minha mão, mas apareceu um coração
consciente de que Deus é quem me cuida. Queridos, Deus é que nos cuida. Deus é que nos enche as mãos. E Ele o faz na medida em que a gente dispõe as nossas mãos e as esvazia. É assim que Deus decidiu cuidar da gente. Não se vive em milagres sem que a gente dê passos de fé. Spurgeon diz algo que eu acredito muito. Ele diz assim: quando mais repartirmos, mais ainda temos, mais do que tínhamos antes. E eu não estou dando nenhuma equação aqui de você dar R$50, Deus te devolve 100, não é sobre isso. Mas Deus sara a inquietação do nosso coração quando a gente para de se preocupar somente com a nossa própria vida e quando a gente se compromete com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nunca falta na mesa daquele que reparte. Viver com propósito é sempre partir. Eu escutei isso na sexta-feira e achei tão lindo. A vida, viver é partir, voltar e repartir. Viver é sempre partir e vá viver mesmo. Vá desenvolver sua profissão com qualidade, com excelência. Vá e viva plenamente, mas volte e reparta. Porque quem cuida da sua vida não é você. Não são seus chefes, não é sua empresa. Quem cuida da sua vida é Deus. E quem sustenta a sua existência é Deus. Quem enche as suas mãos abertas é o Pai eterno. E Ele enche para que você reparta. Se coloque à disposição de Deus para que Ele possa abençoar a vida das pessoas à sua volta. Uma vida que se encerra em nós mesmos é uma vida que não merece ser vivida. Se coloque à disposição de Deus para que as pessoas à sua volta sejam abençoadas. E repartindo, experimente ter a convicção de que nada precisa te preocupar, porque o teu Deus cuida da sua vida. Seguir a Jesus, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, que é a vida, é viver sempre com as mãos abertas, como quem sabe que é o próprio Deus que nos sustenta. E eu vou cantar uma canção agora que diz assim: se a tua alma teme o amanhã, e se o teu coração não vê o cuidado de Deus, se você não consegue ouvir a voz do Eterno, ainda assim, confie, porque o seu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra. A bondade de Deus transbordará os seus desertos com misericórdia, porque a forte mão do Eterno guarda os seus dias. O perdão de Deus te cura, a cruz de Cristo te limpa. Saiba, mesmo que você não mereça, por você, Deus tem amor sem fim.